Olá, olá a todos. É um prazer recebê-los aqui para acompanhar mais uma conversa e um painel do Agora é que são elas, um evento em prol do empreendedorismo e da liderança feminina nos negócios, em parceria com o Movimento Aladas, uma parceria da Exame com o Movimento Aladas. Nessa missão de dar mais visibilidade para o empreendedorismo e liderança feminina, nós temos recebido alguns nomes, né, algumas executivas que podem compartilhar um pouquinho da história delas e trazer um pouco dessa lição de gestão, um pouquinho a partir da perspectiva pessoal de cada uma. E hoje nossa convidada especial aqui é a Tiana Jankovic, que é CEO da RAP no Brasil, e a gente trouxe ela para conseguir justamente falar um pouquinho sobre liderança, sobre protagonismo feminino, principalmente nas empresas de tecnologia. Tiana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito feliz em estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. E, Tiana, como eu disse aqui, a gente quer falar bastante sobre protagonismo feminino nos negócios, no universo tecnológico e nos empreendimentos aí do Brasil. E Tiana, eu queria que você brevemente se apresentasse, contasse um pouquinho do que você faz, quem você é e qual é a posição que você ocupa hoje. Perfeito. Bom, sou Tiana Jankovic, TJ para amigos. Então, eu te considero amiga, então pode me chamar de TJ na frente, que é bem mais fácil de pronunciar. Eu sou da Sérvia, originalmente. Já tô faz 10 anos no Brasil, completei 10 anos mês passado. Tô hoje como CEO do RAP Brasil, na frente da operação no país. Ponto interessante, sou uma das 4 CEOs dos mercados do RAP, né? Então o RAP tem 8 CEOs dos mercados e das 8, 4 são mulheres, então nos orgulhamos muito desse dado. E antes, já estou no mercado de tecnologia quase 10 anos, comecei a minha carreira no mercado financeiro, outro mercado interessante para explorar do ponto de vista de lideranças femininas, mas já estou no mercado de tecnologia faz quase 10 anos, passei por Uber, por Google e já estou no RAP quase 3 anos, 1 ano e meio como CEO do Brasil. Que legal. E importante você destacar isso de presença feminina em setores que são predominantemente masculinos, como é o caso da tecnologia e o mercado financeiro. Acho que você tem esses dois pontos aí na sua vida para poder falar um pouco disso. Fala um pouquinho, assim, pra gente, como é que você conseguiu driblar alguns dos desafios que são impostos nesse tipo de mercado, né? Conseguir alcançar um pouco mais de visibilidade dentro das empresas que você trabalhava, sem precisar, talvez, ou se é que você precisou, se masculinizar ou se desdobrar, mudar um pouco da sua personalidade. O que foi que você fez na prática para conseguir se destacar nesses meios? Olha, eu vou te responder de um jeito talvez um pouco peculiar, mas eu estava pensando em como a gente poderia colocar isso, dizemos, num mapa de como eu vejo o desenvolvimento de uma mulher dentro do mercado de trabalho, longo a diferentes fases da vida dela, né? E daí eu faço o paralelo da minha vida e como é que foi, né? E acho que mais eu estou no mercado e mais eu avanço na minha carreira, o natural talvez seria eu encontrar sempre menos desafiador, mas não, eu acho que eu tô sempre mais reconhecendo os desafios que as mulheres têm no mercado de tecnologia, no mercado financeiro e no mercado como todo, tá? Então acho que é importantíssimo a gente falar sempre mais desse assunto. Quais são as fases que eu tô enxergando? Eu acho que tem 3, tá? 3 como eu tô dividindo a jornada hoje, tá? Acho que tem uma fase muito desafiadora que é o começo da carreira, e essa eu acho que eu chamo essa fase a fase de empoderamento. Porque quando a mulher está entrando no mercado do trabalho, e é quando ela precisa de apoio, quando ela precisa de referências, principalmente, e referências são muito ausentes em muitos mercados, e quando ela precisa entender que ela consegue chegar onde ela quiser, e, na minha opinião pessoal, nessa primeira fase, as mulheres realmente são muito melhor equipadas em avançar rápido até do que os homens, e que me desculpem os homens que nos estavam escutando, mas eu acho que saindo da faculdade ou até do ensino médio, independentemente de onde a mulher termina a sua educação, sai normalmente, ainda é biológica a coisa, com mais maturidade, com mais empatia, com mais, dizemos, mais tendência de performar bem, de se ajustar bem, de aprender como navegar o mercado de trabalho rapidamente. Mas ali nós temos um problema de empoderamento, né? A segunda fase é a fase que eu diria que é a fase de acolhimento, que é a fase que para muitas mulheres engloba uma fase de maternidade ou de realização familiar, como que ela seja, né? Acho que é maternidade para muitas, para algumas não, que até
e acho que isso é um assunto do qual não se fala pouco, mas é muito presente na minha gestão hoje, eu vejo isso acontecendo na frente dos meus olhos, e acho que é um assunto muito importante, de quanto a a tomada de decisão de mulheres é impactada nesse período nas escolhas que elas precisam fazer, dos dois lados, né? De não assumir desafios profissionais por ter um momento mais intenso na vida pessoal e vice-versa, Ou de por receio postergar, também, né? exato, por receio, ou de postergar decisões pessoais, casamento, filhos, enfim, o que for importante para cada um, por causa de não ter ainda uma realização no trabalho que ela considera suficiente para se decidir a esse passo, né? E aí acho que vem uma terceira fase, que também é uma fase muito interessante, porque essa terceira fase também para mim, assim, eu te digo que é, como eu não tô ainda nessa terceira fase, mas eu tive assim um momento eureka quando eu descobri essa terceira fase. E descobri essa terceira fase através de algumas colegas minhas, algumas pares minhas, inclusive CEOs dos outros países, do RAP, que me fez entender que existe uma terceira fase, que quando a mulher deixa um pouco de ter mais esses trade-offs, né? E ela já volta para uma fase extremamente que ela possa se dedicar, ela tem dizemos, consciência mais limpa, né? Dizemos, onde ela possa se, dizemos, aplicar tudo que ela aprendeu nos desafios profissionais e alcançar altitudes, assim, fantásticas. Essa Onde eu fase acho que parece ser bem difícil de alcançar. Pois é, mas essa fase é muito interessante porque a gente, em paralelo, que a gente está tentando empoderar as mulheres através de várias ações e de horários flexíveis e de né, home office e várias políticas, a gente, ao mesmo tempo, vive numa tendência que tem muita pressão em quando você vai alcançar seus objetivos, né? Então, coloca muita pressão no imediatismo e num crescimento linear da carreira. Ah, eu preciso ser promovida a cada 2 anos, eu preciso alcançar o status tal até tal idade. Se eu pular algum passo, tipo, se eu não tô avançando no pace que foi ditado pelo mercado, eu já vou ser esquecida, porque vai parecer que eu não tô avançando profissionalmente, né? E acho que ali é onde eu vejo, e eu tô falando até né, com o meu RH, com todos os meus líderes, falei, a gente tá perdendo uma oportunidade gigante, porque principalmente no mercado de tecnologia, todos somos muito jovens, etc. Então, se deixa de abraçar uma fonte de talento e de dedicação fantástica que a gente tem à disposição por algum preconceito, né, modelo mental de, não, acho que é uma mulher que já tem, não sei, idade nem é referência ali, mas dizemos que já tem 45 anos, acho que já... uma limitação até onde ela pode ir ainda, Exato, né? que a gente tem, acho que é um conceito que tem uma interseção interessante com a questão de mulheres, que é a questão de discriminação por idade, que é uma coisa nova, mas que existe no mercado, principalmente nos mercados mais novos, né? No mercado de tecnologia, no mercado de investimento. É importante. Então, assim, agora trazendo um pouco, né, para minha história, na terceira fase, que ainda não é minha, eu vou usar a história da minha colega, né? Então, na minha história, na primeira fase, ali eu acho que é onde você realmente pode tirar umas cartas boas ou não, que pode mais ser com ser ou não, e onde a grande responsabilidade de nós todas como líderes, de homens líderes também, e do mercado como todo, é garantir que nessa entrada a gente aproveita ao máximo o potencial de ingressar de forma correta todas as mulheres no mercado. E onde que você possa ter cartas boas ou não, né? Referências familiares, como a sua mãe, a sua irmã, a sua tia, a sua Até avó, porque nessa fase qual que é a você história não tem delas, muitas referências você no não mercado, né? consegue ainda, isso é algo que a gente, tipo, acho que os jovens de hoje têm muita pressão de ser 100% desenvolvidos com 16 anos de idade, mas no final você não tem maturidade profissional para cuidar da sua carreira você mesmo sem ter referências. Você precisa se espelhar. É natural que você vai se espelhar. Então, em quem você vai se espelhar? Você pode ter pessoas no seu redor, do seu círculo íntimo, que servem como ótimas referências, e no caso você tiver isso, você tá 10 passos na frente. E você pode ter a mesma capacidade, a mesmo talento, a mesma vontade de fazer acontecer, mas não ter referências por perto e você se perde no caminho. Nas decisões que você toma, nos rumos que você escolhe, nos primeiros empregos que você escolhe, primeiros times que você escolhe, como você mapeia a sua carreira,
que você não tem, em quem, né, tipo, criar um exemplo a você seguir. Acho que eu nessa, né, eu digo que eu tive sorte, mas eu lutei para minha sorte. Acho que isso é o certo. Acho que eu tive sorte no sentido que eu tenho sim exemplos. Minha mãe, empreendedora, empresária, de história de como desenvolveu a empresa dela, que sempre, obviamente, foi exemplo imediato para mim. Mas também eu entrei no mercado financeiro e no mercado financeiro eu tive assim, um escalão de lideranças femininas acima de mim, que acho que aconteceu uma Olha vez só. na história, assim, Uhum. dizemos, no mercado de bancos de investimento. Mas quando eu olho para trás, eu digo, foi uma sorte? Foi de eu ter encontrado essa possibilidade, Uhum. mas eu acho que era muito claro para mim que isso era muito importante. Então eu tive Uhum. várias oportunidades de trabalho, que eram interessantes ou não por vários motivos, mas eu fui atrás dessa. Eu sabia que se eu tivesse a chefe imediata mulher, e a chefe dela Ali mulher, você e a chefe da conseguiria chefe dela mulher, prosperar. que a minha carreira ia decolar muito mais rapidamente no começo e que eu ia me formar, principalmente profissionalmente e até pessoalmente, de forma muito melhor. Então eu fui muito atrás e agarrei essa oportunidade de trabalho e escolhi ela entre as outras que eu tive para garantir que tenha isso, né? Hoje é onde eu acho, onde eu vejo a maior, se quer, assim, responsabilidade e obrigação de eu impactar, porque nem todo mundo tem, né? E existe, assim, ainda, infelizmente, muitas, assim, preconceitos de gênero, até não estamos falando só na base da pirâmide, não, até em quem tem acesso à educação fantástica, o nível de expectativa de realização profissional dentro da casa, dentro da família, dentro da escola, da faculdade, não é sempre a mesma. E isso é onde acho que né, já saímos perdendo muito e onde quem percorreu esse caminho, eu hoje vejo uma grande responsabilidade de atuar, de compensar, de retribuir. Isso é Dizemos. importante, até resgatando um ponto do que você comentou, é justamente essa duas questões, na verdade. A primeira, dessa visão que a gente tem um pouco embaçada das expectativas versus realidade, né? A expectativa de que a gente vai ascender na carreira a cada 2 anos nós seremos promovidas, e a gente cria expectativas que muitas vezes são irreais e que não acompanham a velocidade com que realmente o mercado tem se desenvolvido, independente da área em que você atue. Então é criada toda uma expectativa, você molda a sua carreira em cima daquela expectativa, adia ou cancela planos pessoais muito por conta disso. Então foi interessante você trazer um pouco disso também da tua perspectiva pessoal. E outro ponto interessante que também une isso tudo que a gente está falando com a sua trajetória pessoal é a questão de ter esse sentimento, projetar essa visão e sentir que você vai regredir, retroceder ao começar do zero na carreira novamente, que foi um pouco o que aconteceu com você, né? Você estava no Exato. mercado financeiro, foi para o mercado de tecnologia, pode ter tido um sentimento ali de que vai retroceder porque está começando do zero, mas assim, as coisas continuam acontecendo, os planos pessoais continuam acontecendo, né? Você Isso conseguiu faz desviar um pouco parte, disso. exato, isso faz parte desse desalinhamento de expectativas que mencionei, né? Hoje, se você olha na média, lógico que existem exceções, mas se você olha na média, existe uma expectativa, uma pressão sobre a carreira de uma mulher que deveria ser mais estável e mais linear do que hoje homens são permitidos de se permitir. Então, você fazer mudanças bruscas, você sair de um lugar que você não está feliz para você descobrir o que você vai fazer, você começar de zero. Eu não tenho, acho que ninguém está puxando essa estatística, mas se puxasse, eu acho que ali a gente teria uma discrepância gigante de, tipo, tomada de decisão mais, dizemos, não linear, né, de desvio de caminho, por uma série de motivos que a gente precisa. Mas muitas vezes você precisa fazer isso, porque o avanço não é linear, né? Você vai avançar, depois você vai desacelerar, você vai até descer um pouco e depois você vai fazer um pulo que você nunca teria podido fazer se você tivesse continuado numa linha reta. E aqui a gente tem que colocar a influência de fatores externos nisso tudo, né? Exato. A economia, pandemia, às vezes você prevê uma coisa, acontece outra, então você ascendeu muito rápido, mas depois você estabilizou, porque, enfim, o momento econômico era depois era outro.
Então é legal a gente olhar para o macro também, né, nesse 100%. sentido. E acho que assim, até dentro do Rappi, a gente olha muito nisso, né? Olha muito na entrada. Acho que Uhum, isso é fundamental no mercado de tecnologia, que ainda não é o lugar que é, dizemos, geralmente aceito uhum, como uma carreira atrativa, né? Então a gente ainda tem muito a ampliar o funil que se interessa por uhum, isso. Principalmente nas posições de tech mesmo, né? uhum, De desenvolvedor, de engenheiro, etc. Onde até a gente tem, né, hoje no, no Rappi, basicamente 50-50. Um percentual de liderança alto, quase 40% no Brasil de mulheres, mas assim, eu te digo, em tech nós não estamos onde deveríamos estar. Nós estamos ainda tem lá muito a em se fazer. 20% e olhe lá, Olha assim, só. e qualquer desbalance nos impacta. E é o que você falou, né? Estamos num momento desafiador para o mercado de tecnologia. Leva de layoffs no Brasil, Uhum, muitas carreiras interrompidas, uma geração que não está, quem sabe, acostumada com ter que lidar com dificuldade de encontrar emprego, porque sim. quem entrou no mercado de tecnologia faz 5, 6 anos provavelmente nunca lidou com falta de emprego, levantava a mão e, né, tinha várias ofertas, Acabou que vai vivenciando o melhor impactar, momento é desse isso, mercado. e que vai impactar uma coisa muito importante que é tipo a autoconfiança e o valor próprio na carreira, que é, assim, também onde a gente precisa acolher todos os profissionais, mas eu diria mais ainda as mulheres, porque, assim, o risco que eu tô enxergando agora é esse, tipo, entre todas as pessoas que tiveram, por motivos completamente externos, que não são relacionados de forma alguma com performance ou com o potencial delas, uma interrupção na carreira hoje, encontrar um desafio maior do que estão acostumados a encontrar, eu assim, tenho esse medo disso impactar desproporcionalmente as mulheres e é onde todas precisamos nos mobilizar para ajudar. Para ajudar. Era justamente nesse ponto que eu ia entrar com você, porque você diz assim bastante sobre o quanto é importante você se pautar pelo exemplo, independente do momento da sua carreira, mas principalmente no início, de ter alguém para se espelhar, de ter, enfim, esse exemplo para se inspirar. E você fala muito que hoje você não teve muito isso, ou teve a sorte de ter lá no início da carreira, pessoalmente, né, sua mãe, enfim, mas que hoje você quer ser esse exemplo, né? Você quer no rap ser esse exemplo. Então eu queria dar um espacinho aqui para você contar um pouquinho como que funcionam essas políticas dentro da rap para fomentar o protagonismo feminino, para além das áreas de tech, que foi o que você mencionou agora. Obviamente fazer um adendo aqui que a gente acabou não mencionando, mas que você entrou como líder na rap já estando gestante, né, grávida Uhum. do seu filho. Então eu queria que você contasse um pouquinho também se essa é uma realidade comum das empresas de tecnologia ou realmente foi uma coisa muito fora da curva. Não é uma realidade comum, tá? E eu acho que o fato de não ser uma realidade comum vem, assim, são fatores diferentes de por que ela acontece. Não acho que todas as empresas têm maturidade de fazer essas movimentações, e é muita educação ainda e contextualização que tem que ser feita para que isso aconteça, mas também, como te comentei no início, entra nessa segunda fase onde a própria mulher não se coloca na posição onde ela possa pretender ou ativamente procurar esse tipo de liderança num momento onde ela precisa se afastar por um tempo, no momento onde ela está, né, no caso, era a minha segunda maternidade, então eu tinha um pouco mais de contexto de como vai ser. Mas eu lembro de mim na minha primeira gestação, eu não tinha ideia de como é que a minha vida profissional e pessoal vai funcionar depois deste momento, né? E acho que muitas mulheres estão se duvidando nesse êxito. E eu acho que assim, eu até agora a gente está com uma série de iniciativas ao redor desse dia, e uma das principais pautas que eu estava tocando com o meu time, seja o meu time de people, né, de cultura de recrutamento, seja em geral a liderança, é que a gente precisa trabalhar na entrada essa questão de empoderamento, né, e de garantir, de mostrar que você é tão talentosa quanto essa carreira, você tem assim, hoje você não tem nenhuma limitação em se candidatar para qualquer vaga, não deveria ter, vai para cima. Mas nesse segundo momento, que tem mais a ver com maternidade, com vida familiar, eu chamo de fase de acolhimento porque eu acho que a gente precisa focar em empresas em geral, empresas de tecnologia, não só na parte de recrutamento, mas principalmente na parte de retenção
e de, tipo, acolher quem já está mudando de fase dentro da empresa, e acho que a gente deveria se preocupar muito, e eu olho esse KPI, e quando não estou satisfeita com ele, eu fico muito brava, e me culpo muito se eu tenho um KPI de mudança de fase da mulher, perda dos talentos femininos, tá? Isso é algo que acontece muito, e que todos temos que lutar para resolver, seja do ponto de vista de políticas, mas não é só isso. Acho que o que não pode acontecer, e o que eu também, longo ao tempo, aprendi muito sobre mim mesma e sobre como impactar positivamente quem está ao meu redor nesse sentido, é sobre mostrar desafios e vulnerabilidades de lideranças femininas com muita honestidade. Porque se cria muito um conceito de super mulher, que é muito difícil de se identificar para outras mulheres. Porque criamos essa, né, até se faz uma heroína que é uma super mulher, que ninguém consegue, mas ela consegue, e o dia dela tem 40 horas, e ela consegue ser uma mãe super dedicada, e uma profissional fantástica, e cuida de si, faz esporte, e tem hobbies e tudo mais. E eu colhido até, né, quando eu faço, dizemos, quando eu falo em eventos, ou faço entrevistas com as pautas, assim, mais pessoais, a gente queria saber qual que é o seu hobby. Eu falei, não, eu faço questão de dizer que eu não tenho hobby, sabe? Tenho muitos interesses, mas hoje, na minha fase da vida, eu não tenho tempo para hobbies. E quem quiser, tipo, eu poderia aqui te mentir que eu tô, assim, apaixonada de, não sei, cinema chinês, entendeu? Mas, assim, eu não lembro quando eu assisti um filme Temos que em ser paz, realistas, porque eu né? tenho 2 filhas pequenas e eu tô na frente de operação de uma empresa num país. Então, assim, a mulher pode fazer tudo. A minha conclusão é, existem tempos para tudo e a gente precisa priorizar várias coisas em vários momentos da vida. Isso é algo que dói muito até para nós mulheres falarmos, tá? Porque a expectativa é que se você é realizada, você tem que ser igualmente realizada em tudo e a expectativa é Todas as muito mais áreas. pesada do que ela entre os homens, tá? E eu acho que a grande responsabilidade é essa, e com todas as minhas líderes que eu vejo que estão mudando, dizemos, de fase de vida, eu faço questão, eu devo estar, assim, eu devo estar até chata às vezes de quanto eu insisto em falar, meu, hoje, a minha manhã tá um inferno, porque a minha filha tá doente e eu tenho reunião às 8h30 e eu preciso deixar a outra na escola e tipo, cara, tô surtando, assim, tá 8h30, eu tô achando que tá 8 da noite, assim, eu já vivi o meu dia. Tipo, para trazer essa que, tipo, não tá fácil pra mim. Sim, sim. Não vai ser fácil pra ninguém, mas a gente tá aqui e tá junto. E é onde a rede de apoio mais impacta. E essa, assim, a referência é outra. Acho que no começo você precisa dessa referência de eu consigo, porque ela conseguiu. E nessa fase você precisa mais dessa referência, é muito difícil pra mim e Eu também pra consigo, ela. porém tem alguém que vai me Exato, suportar, me exato. apoiar. Tem essas diferentes fases, eu acho importante você ter trazido isso, né? Porque existe, como você mesmo disse, essa fase de empoderamento em que você se espelha pelo exemplo, então você sabe que tem alguém e você é capaz porque alguém conseguiu antes de você. E essa segunda fase de fato, acolhimento, que foi o que você trouxe, né? De eu consigo, não porque tal pessoa conseguiu, mas porque eu vou ter alguém me ajudando a conseguir. Então, e expondo a minha realidade, que foi o que você trouxe, né? 8h30 da manhã eu tô aqui surtando, vai ter alguém para me ouvir e vai realmente desmistificar essa ideia de que a líder mulher, ela tem que dar conta de tudo da maneira mais plena possível. Acho que tem mais um ponto importante, que se fosse uma questão de só a gente precisar acolher e só a gente precisar apoiar durante essa fase, a gente ainda teria que lutar com uma percepção que ainda a gente não está realmente fazendo 100%, que a gente está tentando, talvez a gente reconheceria como é difícil, e reconheceria a mulher para isso e abraçaria, mas não reconheceria porque isso é bom, porque isso é importante para uma empresa, porque isso é importante para o mercado, etc. Então, o ponto adicional importante que eu trago ali é que eu nunca, acho que não aprendi com nada que fiz na minha carreira, não me desenvolvi tanto profissionalmente com nada que fiz na minha carreira, quanto com os desafios que eu tive durante a maternidade. E isso, hoje, para mim, dá uma, assim, um nível para cima, tipo, uma diferenciação
que assim, que também acho que é algo que a gente precisa falar mais, né? E tem, acho que quando você faz a pergunta, né, você fala com muitas mulheres, faz sempre essa pergunta, eu duvido que você ache a mulher que não vai te falar. Eu virei líder melhor, porque eu aprendi sobre não julgar, eu aprendi sobre empatia, de forma que alguém que não tivesse passado por isso, é um crash course, assim, sabe? Tipo, é um MBA em liderança, assim, dizemos, e em gestão Do tempo e tudo, né? própria, né? É sobre eficiência, porque você valoriza o seu tempo muito mais, então você Uhum. produz muito mais. Se não tem. Muita gente você vai ver, né? Isso, homens e mulheres, você vai falar: estou lançando a minha carreira, mas estou com dificuldade de delegar, deveria focar na parte mais estratégica, mas acabo fazendo o trabalho que o Uhum. meu time deveria fazer. Isso é algo que, assim, você, na raça tem que aprender, então te libera nesse sentido de você Uhum. delegar e confiar, porque no final, né, você vai deixar Uhum. seu filho em casa com alguém com quem você tem que confiar, uma escola, enfim. É, então eu acho que assim, eu sou, né, eu sou graduada em economia, então eu gosto às vezes de trazer a coisa pro gráfico e falar, não é só assim a questão psicológica, a questão humana é importantíssima, mas se alguém quer discutir isso para os méritos econômicos, o retorno é indiscutível. Tipo, o retorno de você fazer isso, investindo nesse talento feminino, nessa fase das carreiras dentro das empresas, é indiscutível para a empresa. A empresa ganha e muito, Uhum. criando líderes fantásticos que vão poder lidar com crises, Uhum. com desafios, com, sobretudo, né, como você falou, tem muitos fatores externos, com a imprevisibilidade dos mercados, Uhum. porque lidam com isso diariamente, sabe? Sim, e muito legal você ter trazido isso, e os benefícios são muitos, e eu espero que a gente tenha mais espaço para conseguir, inclusive, trazer esses números, deixá-los bem estampados de quanto as empresas e a sociedade como um todo, mas vamos falar, já acho que falando de negócios especificamente, né, carreira, quanto as empresas de fato têm a ganhar a partir dessa ampliação, né, de equidade, de diversidade, de valorização dos talentos femininos, financeiramente, inclusive, né? Tem estudos, tem dados que comprovam isso e quanto a gente poderia acrescer no PIB global a partir da inserção de mais mulheres no mercado de trabalho ou na reinserção de mulheres que tiveram que sair do mercado por realmente não terem esse espaço, como você mesmo trouxe, né? Uma transição de carreira ou uma mudança por um plano pessoal, enfim, que ela não se sentiu acolhida para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo e acabou optando por deixar essa oportunidade de lado. Mas é muito importante. Eu teria aqui mais milhares de perguntas, mas eu acho que a gente vai encerrando aqui a nossa conversa. Inclusive, fica aqui a chamada para você que acompanhou esse papo, ouvir mais sobre isso, ouvir mais sobre todos esses temas que a gente tratou aqui, eu e Tiana, porque a gente vai ter painéis riquíssimos para conversar sobre todos esses e mais outros temas, inclusive sobre essa importância da equidade e da participação feminina nos negócios, com participantes da ONU e outras grandes organizações, para trazer mais o viés de dados em cima de tudo isso. Então, Tiana, muito obrigada, TJ, Muito pelo teu tempo, obrigada, pela tua conversa. foi ótimo. Obrigado pela audiência e até mais.